Muito bom dia, amáveis amigos, irmãos e ministros reunidos hoje aqui em Cali, Colômbia, e também a todos os que estão em diferentes cidades e lugares da República da Colômbia e em todas as nações. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender Sua palavra revelada, correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É para mim um privilégio grande e motivo de alegria estar com vocês nesta ocasião. E agora, em Romanos capítulo 11, versículos 25 em diante nos diz: Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E depois, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos, por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes. Assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E tomando do capítulo 11, o versículo 26 ao 27, que diz: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. O Evangelho regressará aos judeus. O Evangelho regressará aos judeus. Vamos ver essa promessa divina, porque amamos o povo hebreu, o povo primogênito de Deus, como diz Deus em Êxodo capítulo 4, versículo 22,
Israel é meu filho, meu primogênito. Portanto, assim como Israel, o filho primogênito como povo, como nação, é amado por Deus, é o modelo para que sejam todas as nações, para ter a bênção de Deus com eles. Por isso diz que quem te abençoar será bendito, e quem te amaldiçoar será maldito. Por isso, abençoar Israel significa que a bênção regressará também para a pessoa em forma multiplicada. E para quem amaldiçoar, regressará a maldição em forma multiplicada para a pessoa. Tão simples assim. E agora, porquanto o evangelho começou em Israel, lá em Jerusalém, a ser pregado no dia de Pentecoste, o evangelho da graça, e se abriu a dispensação da graça lá em Jerusalém, e foram judeus os que primeiro nasceram no reino de Deus, crentes em Cristo, e depois passou o evangelho aos gentios por meio de São Pedro na casa de Cornélio, que era um gentil, e por São Paulo, que foi enviado aos gentios, com o qual começou a primeira etapa ou era da igreja entre os gentios. Podem sentar, queiram ter a bondade. No concílio de Jerusalém, quando a igreja se reuniu com os apóstolos, onde esteve também São Paulo, encontramos que São Paulo informou que os gentios estavam recebendo o evangelho de Cristo e sendo batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo, e houve uma consulta de que se impusesse a lei com todos os estatutos aos gentios também, com a circuncisão, e guardasse o sábado e demais coisas que acostumavam entre os judeus. São Pedro e Tiago falaram ao povo e aos líderes da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que eram hebreus, e disseram: já Saulo ou São Paulo contou o que Deus está fazendo. E depois também São Pedro disse que Deus tinha chamado dentre os gentios um povo para o seu nome, como ele tinha prometido. E mostrou que isso era o que estava profetizado que aconteceria, que o evangelho passaria aos gentios, do qual Cristo tinha falado no capítulo em São Mateus, depois de ser rejeitado lá em Jerusalém. Capítulo 21 de São Mateus diz: versículos 42 em diante diz: disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram
essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto. E é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas sobre quem ela cair será reduzido a pó. A pedra é Cristo, a pedra de ângulo, a pedra que os edificadores, os líderes religiosos daquele tempo, rejeitaram. E quem cair sobre essa pedra compungido de ter pecado contra Deus e cair sobre essa pedra arrependido dos seus pecados, recebendo como Salvador, será quebrantado de coração e, consequentemente, será salvo. Mas sobre quem a pedra cair, sobre quem ela cair, o esmiuçará. E em Daniel, capítulo 2, versículo 30 ao 45, a pedra cairá sobre os pés de ferro e barro de oleiro do reino dos gentios e os esmiuçará. Os esmiuçará. Isso que diz sobre quem ela cair, essa pedra, o esmiuçará. E Cristo, em sua segunda vinda, esmiuçará o reino do anticristo, o reino dos gentios, que estará nos pés de ferro e barro de oleiro. Mas quem cai rendido aos pés de Cristo, recebendo como Salvador, é quebrantado de coração, obtém o perdão dos seus pecados e Cristo com seu sangue o limpa de todo pecado. É batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e Cristo recebe e o batiza com Espírito Santo e fogo. Produz na pessoa o novo nascimento e, consequentemente, nasceu no reino de Deus, porque o reino foi dado a gente que produz os frutos do reino. Por isso, os filhos do reino representados no trigo começou com os judeus e depois continuou com os gentios nas diferentes eras da igreja, Ásia Menor, Europa, a América do Norte, a América Latina, e daí se estendeu a muitos países em cada era. De cada era se estendeu a diferentes países. E estiveram entrando milhões de seres humanos no reino de Deus, que foi dado à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Cristo dizia: não temais manada pequena, porque ao Pai lhe agradou dar-lhes o reino. É a Igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos crentes em Cristo, as pedras vivas que formam o templo espiritual de Cristo. Recordem que São Paulo disse: não sabeis que vós sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Como indivíduos, crentes em Cristo são um templo de Deus, assim como Cristo
é o templo humano de Deus, onde habitou, habita e habitará Deus em toda a sua plenitude. Recordem quando ele esteve falando diante do templo no capítulo 2 de São João, versículo 17 em diante, onde ele diz: destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Pensavam que estava falando do templo que estava diante deles, mas estava falando do seu corpo físico, que é templo de Deus. O dia em que Jesus foi batizado, o Espírito de Deus veio sobre Jesus e habitou em Jesus, e se manifestou Deus nele e através dele em toda a sua plenitude. Por isso, depois, em São Lucas, capítulo 4, versículos 11 em diante, Cristo pode dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E começa a dizer as coisas para as quais tinha sido ungido, para pregar o ano aceitável do Senhor. E quando corresponde ler a outra parte que diz: o dia de vingança do nosso Deus, não leu e aí se deteve e disse: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Até aí estava se cumprindo essa escritura, mas o que dizia: e o dia de vingança do nosso Deus é para ser cumprido essa profecia, para ser cumprida essa profecia na segunda vinda de Cristo, que ele virá para julgar, para proclamar o dia de vingança do nosso Deus. E, consequentemente, o estará vendo e recebendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ele vem por sua igreja. Em Filipenses capítulo 2, ou capítulo 3, nos diz, no versículo 20 ao 21, nos falando sobre a vinda do Senhor, para o último dia a sua igreja diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Para o que será a vinda de Cristo à sua igreja no último dia? Para transformar nossos corpos físicos em corpos eternos, imortais, jovens, para toda a eternidade. Ele transformará nosso corpo em suas células, em células temporárias e mortais e corruptíveis, a células imortais e incorruptíveis eternas, glorificadas, como o corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu. Esse é meu Salvador. Esse é o qual eu adoro, ao qual eu sirvo. Este é o anjo do pacto, que se fez carne e habitou entre os seres humanos e, estando em carne humana, visitou Israel. E todos viam um homem, mas não sabiam que era Deus vestido de um corpo humano chamado Jesus. Era Emanuel, que traduzido é Deus conosco, conforme Isaías capítulo 7, versículo 14, e também São Mateus, o qual nos diz que Emanuel traduzido é Deus conosco.
Emanuel, Deus conosco, nos diz em São Mateus capítulo 1, versículo 22 ao 23. 22, capítulo 1, versículo 20 em diante diz: projetando ele isto, ou seja, José, em que sua esposa Maria estava grávida, diz, projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, que significa é Deus conosco. E isso se cumpriu em Jesus, 2000 anos atrás. Deus visitando o seu povo em um templo humano, em um corpo humano, chamado Jesus, o qual veio no nome do Pai, no nome de Deus, para redenção, para salvação. Em hebraico, certamente é Yeshua. Mas vejam, o nome de Deus, em Jesus, o qual disse, eu vim em nome de meu Pai, é tão poderoso que, até traduzido a outros idiomas, é efetivo. Mesmo que o traduzam ao idioma mandarim, que é o chinês, é efetivo. Assim que não importa em que idioma as pessoas o tenham em suas Bíblias, é efetivo. Talvez nem todos os nomes das pessoas funcionem em outros idiomas, mas o de Jesus funciona em todos os idiomas, na terra e até no céu também. Porque em todos os idiomas o que significa é Salvador, Redentor. E que quando ele diz, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu de Deus, e meu nome novo. Isso é Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Se foi misterioso o nome de Deus para a salvação, para a redenção na primeira vinda de Cristo, mais misterioso será o nome de Deus para a reclamação na segunda vinda do Senhor. Mas isso vamos deixar quietinho pelo momento. Mas não haverá contradição no nome que foi dado a Moisés como nome de Deus, que é Eu sou, ou YHWH. Não haverá contradição desse nome com o nome Jesus e o nome novo do Senhor. Mas isso vamos deixar quietinho aí, porque
Isso vai ser aberto quando o sétimo selo for aberto à igreja e depois o povo hebreu o verá vindo com um nome novo. Pois não o reconheceu com o nome Jesus ou Yeshua, mas o vai reconhecer com o nome novo. Mas isso é um mistério que será aberto sob a abertura do sétimo selo de Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante. Por isso, em Apocalipse capítulo 19, diz que tem um nome que ninguém conhece a não ser Ele mesmo, o qual é o Verbo de Deus. Ou seja, que será a vinda de Cristo do Verbo no último dia com um nome novo. Mas isso, sendo um mistério que não deve ser conhecido pelo cristianismo e pelo povo hebreu, o deixamos quietinho até que se complete a igreja do Senhor, Jesus Cristo, no último dia. E quando estiver plenamente manifestada a terceira etapa no cumprimento da visão da carpa, aí os trovões estarão emitindo suas vozes, e o que contém as vozes de Cristo, o leão da tribo de Judá, clamando como quando o leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, é o mistério do sétimo selo, o mistério da sua segunda vinda de Cristo. Na primeira vinda de Cristo não receberam em Israel. Em sua segunda vinda o receberão. Ou seja, que teriam que esperar 2000 anos para receber o Messias, o anjo do pacto, o anjo de Deus que deu a Moisés a lei, os 10 mandamentos e leis e estatutos para Israel. Mas tudo estava no programa divino. Jesus tinha que vir e morrer na cruz do Calvário, levando nossos pecados, para que o reino do Messias fosse um reino com vida eterna. Se ele aceitasse o reino naquele tempo, estaria aceitando o reino dos gentios que estava na etapa das pernas de ferro, que era o Império Romano. Se ele aceitasse o reino quando o diabo lhe ofereceu, o que estaria aceitando era o reino romano, o Império Romano que estava na etapa dos Césares. E ele se tornaria o César para aquele tempo, desde que eu aceitasse até que tomasse o trono do reino, o Império Romano dos Césares. Vejam o que Cristo rejeitou, o reino dos gentios. Recordem que ele mesmo disse em São João: meu reino não é deste mundo. Ou seja, que não era um reino terreno, não era um reino romano, não era um reino para as pernas de ferro, para se colocar como o César romano daquele tempo. O reino do Messias esteve na esfera espiritual, mas em breve estará na esfera física, no reino milenial de Cristo, onde todos os crentes em Cristo
Assim como são reis, sacerdotes e juízes no campo espiritual, também o serão no campo físico, como membros do gabinete do reino do Messias. A Escritura diz que os santos julgarão o mundo, portanto são juízes. São os membros do poder judiciário, do qual Cristo é juiz, segundo a ordem de Melquisedeque, o juiz supremo, ao qual Deus colocou por juiz dos vivos e dos mortos. E desse poder judiciário eu faço parte. E quem mais? Cada um de vocês também. É uma ordem celestial. É uma ordem do reino de Deus que será estabelecido na terra no reino milenial do Messias. E Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo é também o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do céu, da ordem celestial do reino de Deus. Se fosse da ordem de Arão, não podia ser sacerdote, porque ele não veio da ordem de Arão, mas é da ordem celestial que estava refletida na ordem terrena de Arão. O Antigo Testamento, o Antigo Pacto, era o tipo e figura do Novo Pacto, e as coisas que continha o Antigo Pacto eram tipo e figura das coisas que contém o Novo Pacto, que o Novo Pacto contém. Temos um sumo sacerdote no céu, no templo celestial, no trono de intercessão, intercedendo por nós com o seu sangue e nos mantendo limpos de todo pecado em todo momento que falhamos em algo e confessamos a Cristo. Ele nos limpa de todo pecado e nos mantém assim, limpos diante de Deus de todo pecado, sem mancha e sem ruga diante de Deus. E isso é representado no lava-pés. E o que Ele nos tenha redimido está representado no sacrifício do Cordeiro Pascual que o povo hebreu, cada pai de família sacrificou na véspera da Páscoa lá no Egito e colocou o sangue do Cordeiro Pascual, cada família, no batente umbral da porta do lar, para que a morte não entrasse, o anjo da morte não entrasse nesses lares, porque se entrasse, matava o primogênito ou os primogênitos que estivessem nesse lar. Disse o primogênito, o filho mais velho da família, e disse os primogênitos, porque se o pai também fosse primogênito, também tinha que morrer. Por isso tinham que ter dentro o cordeiro pascual assado e comendo a carne desse cordeiro pascual e o sangue aplicado na verga e ombreiras do lar. E por isso, na Santa Ceia, no pão, representamos o corpo de Cristo, que foi crucificado por nós. No pão e no vinho representamos o sangue de Cristo que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Com esse sacrifício, Ele livrou os primogênitos de Deus escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. Nos livrou do quê? Da morte espiritual
os livrou da segunda morte, que é o inferno, e os livrou de todo perigo. Mas sempre é preciso se manter onde está o sangue, que está na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e você, como casa de Deus, como templo de Deus, com o sangue de Cristo aplicado em vosso coração, para que assim a morte espiritual não possa entrar em você e, consequentemente, a morte, a segunda morte, não tenha poder sobre você e possa viver eternamente no reino de Deus, no reino de Cristo, onde Ele governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações, e com Cristo estaremos como reis, porque a tudo que Cristo é herdeiro, o são também os crentes em Cristo. São herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus nosso Senhor, conforme as palavras de São Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 39. Esses são os que estão esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, a manifestação dos filhos de Deus em corpos eternos. Essa manifestação onde Cristo transformará nossos corpos mortais e os fará igual ao corpo glorificado que Ele tem, e isso será a redenção do corpo, a adoção, que está prometida para os crentes em Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 39, e também em Efésios capítulo 4, versículo 30, onde diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, ou seja, o dia da nossa transformação, da redenção do corpo, que está prometida para os crentes em Cristo. Isso é o que está prometido em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 49 ao 58, onde nos diz: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Isso é, nem todos vamos morrer, porque haverá um grupo de crentes em Cristo que estarão vivos para a segunda vinda de Cristo e não terão que morrer, mas que serão transformados em sua vinda. Mas os que morreram, crentes em Cristo, serão ressuscitados em corpos eternos e glorificados e se reunirão conosco para estar uma temporada aqui na terra de 30 a 40 dias em corpos eternos e glorificados, como Cristo esteve, já ressuscitado em corpo glorificado por uns 40 dias na terra, aparecendo aos seus discípulos, pelo menos um dia na semana aos domingos, e depois subiu ao céu, depois de 40 dias de ter ressuscitado. Portanto, os mortos em Cristo, quando ressuscitarem, estarão com os que estão vivos e que serão transformados também. Estarão uma temporada, talvez de 30 a 40 dias, e depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples assim o expõe o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 58 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 ao 18, e a leitura que eu lhes dei de Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Sabemos para o que é a segunda vinda de Cristo. Sabemos por que o estamos esperando, porque Ele prometeu voltar para transformar nossos corpos e para ressuscitar os mortos crentes nele, os quais virão com Ele em sua segunda vinda. Porque Ele passará pelo paraíso. Ele atualmente se encontra por 2000 anos, ao redor de 2000 anos, na sétima dimensão, fazendo intercessão como sumo sacerdote.
Os que partiram crentes em Cristo estão na sexta dimensão esperando pela vinda do Senhor ao paraíso, assim como quando ele morreu. Depois de ir ao inferno, ele passou pelo paraíso daquele tempo onde estavam Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas e os santos do Antigo Pacto, do Antigo Testamento. E no dia de ressurreição, no domingo pela manhã bem cedo, ressuscitou e com ele os santos que tinham dormido, que tinham morrido fisicamente. Isso está em São Mateus capítulo 27, versículos 50 ao 55. E apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. E quando Cristo subiu ao céu, subiram com ele os santos do Antigo Testamento. Agora vejam, por 40 dias aparecendo aos seus familiares os santos do Antigo Testamento, mostra que os santos do Novo Testamento vão aparecer também aos crentes em Cristo deste tempo final e, sobretudo, aos seus familiares. Portanto, se alguma pessoa crente em Cristo tem um familiar que partiu, quer seja seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, ou algum familiar próximo, saiba que quando ele regressar, mesmo que ele fosse um ancião ou uma anciã, quando regressar, você não vai ver uma anciãzinha ou um anciãozinho, mas que verá uma pessoa jovem que representará de 18 a 21 anos de idade. Assim será. Como ressuscitarão na segunda vinda de Cristo os santos do Novo Testamento, do Novo Pacto. E os que vivemos seremos transformados quando os virmos e então podemos cantar vitória e dizer: tenho juventude eterna. Em alma, espírito e corpo. Ou seja, a redenção integral para os crentes em Cristo. Já temos vida eterna em nossa alma, vida eterna em nosso espírito nos falta, vida eterna física, a qual Ele também nos dará. O mais difícil era a vida eterna para a alma. E como isso é o mais importante, depois Ele tem que dar aos crentes nele um corpo eterno, espiritual, e depois um corpo eterno físico também. Com o novo nascimento dá o corpo eterno espiritual, e com a ressurreição dos mortos e transformação dos vivos, lhes dará o corpo físico eterno e jovem para toda a eternidade. E será um corpo perfeito. Sabe que corpo será? O que Deus pensou desde antes da fundação do mundo para dar a todos os seus filhos e filhas que Ele teria e enviaria para nascerem nessa terra. Ou seja, que não se preocupe de como vai ser o corpo, vai ser como Deus pensou, desenhou para mim e o de vocês, conforme a como Ele desenhou para cada um de vocês. Quando se completar a Igreja do Senhor Jesus Cristo, Cristo se levantará do trono do Pai e tomará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, de Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação e virá com esse livrinho aberto em sua mão em Apocalipse capítulo 10,
onde nos mostra o anjo forte descendo do céu que é Cristo, com o livrinho aberto em sua mão direita e clamando, com o arco-íris ao redor da sua cabeça e clamando como quando um leão ruge. Por que clamando como quando ruge um leão? Porque quando ele toma o livro em Apocalipse 5, o ancião disse: Eis o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu para tomar o livro e abrir os seus selos. Assim, ouviu e explicou, o revelou, o ancião que disse a João que não chorasse, que já tinha chegado o leão da tribo de Judá, que é Cristo, nosso Salvador. Quando João olha, viu um cordeiro ensanguentado, porque é o mesmo Cristo, quem tinha morrido por nós e estava fazendo intercessão no céu, no templo celestial, e sai do trono do Pai, e o trono do Pai se converte em trono de juízo. Era trono de misericórdia e se converte em trono de juízo. Quando Cristo se converte no leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Ele é também a estrela resplandecente da manhã. Ou seja, o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. É importante conhecer estes símbolos apocalípticos, os quais também se encontram no livro do profeta Daniel, no livro do profeta Zacarias, no livro de Jeremias e também de Ezequiel e outros livros bíblicos da Bíblia. Tudo está representado em símbolos, em tipos e figuras, no Antigo Testamento e depois também no livro do Apocalipse. O Evangelho não pode ir para os judeus até que se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo. O deles está garantido. Nós temos que trabalhar para que se complete a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse: Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. Ou crê e é salvo, ou não crê e será condenado. Essas são as palavras de Cristo. Ou seja, que não podemos nem acrescentar nem tirar as palavras de Cristo. Assim é. Cristo disse: minhas palavras, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Portanto, como ele disse, é assim. E ele é quem Deus pôs como juiz dos vivos e dos mortos. Portanto, Jesus Cristo é a pessoa mais importante no céu e na terra. Porque ele é o anjo do pacto, quem estabeleceu o pacto com o povo hebreu lá no Monte Sinai. E o revelou através do profeta Moisés. E depois veio em carne humana 2000 anos atrás e é chamado Jesus para estabelecer o novo pacto. Por isso diz, tomando a última ceia com seus discípulos, dá graças ao Pai, parte o pão e dá aos seus discípulos para distribuí-lo às demais pessoas e diz: isso é meu corpo, que por vós é partido. Fazei isso em memória de mim. E tomando a taça de vinho, dá aos seus discípulos e diz: tomai dela todos, porque isso é o meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados.
nos fala de um novo pacto que estava prometido em Jeremias capítulo 31, versículos 31 ao 36. Dentro do novo pacto é que estão os crentes em Cristo. Por isso, o que foi tipificado no Antigo Pacto, Antigo Testamento, se torna uma realidade no Novo Pacto, no Novo Testamento. E agora, a circuncisão é aqui, no coração. O Espírito Santo circuncida nosso coração quando nos batiza, Deus com Espírito Santo e fogo. E agora, quando regressará o Evangelho aos judeus? Quando a Igreja do Senhor Jesus Cristo tiver se completado. Disso falou o reverendo William Branham em uma ocasião, lá quando pregou sobre as 7 etapas ou eras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E nos diz na página 14 em espanhol dessa versão, diz: era tempo para que Deus, o Messias, voltasse para levar sua noiva e então se apresentar, se fazer conhecer a Israel. Assim que vemos Deus vindo novamente para tomar uma relação humana com o homem, como o filho de Davi, rei dos reis e senhor dos senhores, e como o noivo da noiva gentia. Não são dois deuses, mas simplesmente um só Deus manifestando seus poderosos ofícios e títulos triplos. E na página 30 deste mesmo livro das eras diz, o parágrafo 109. Agora, quando voltará o Evangelho aos judeus? Quando tiver terminada a dispensação dos gentios. O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje em nosso dia. Essa grande coisa que vai acontecer percorrerá até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho de novo para os judeus. Como vai regressar o Evangelho aos judeus? Por meio das duas oliveiras de Apocalipse 11, de 1 ao 14, e Zacarias capítulo 4, versículos 11 ao 14. Não será que alguma denominação, ou alguma igreja, ou algum grupo de pessoas, ou alguma pessoa diga: eu vou levar o Evangelho aos judeus. Deus não vai apoiar isso. Deus não vai respaldar isso. Tem que ser por meio dos ministérios das duas oliveiras, Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias sendo manifestados para que Israel possa crer, porque Israel somente crê em seus profetas, porque a palavra de Deus somente vem aos profetas. Diz Amós capítulo 3, versículo 7, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. E este segredo de como voltar ao Evangelho aos judeus, vejam, é que voltará por meio dos ministérios de Moisés e Elias, diz. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos. Tudo está em ordem, igual como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios. Assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus e o rapto acontecerá. Como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, isso foi São Pedro levando o Evangelho
por ordem divina, para um romano oficial romano do exército, lá na casa de Cornélio, onde foi enviado e ao qual o anjo tinha lhe aparecido e tinha dito que viria um varão, o qual se chamava Pedro, e ele ia dizer o que tinha que fazer. E São Paulo foi enviado aos gentios para levar o evangelho aos gentios, à Ásia Menor e demais nações que receberiam o evangelho lá pela Ásia Menor. E assim passou o evangelho dos judeus aos gentios. Mas no tempo final, quando se tiver completada a igreja do Senhor Jesus Cristo, o evangelho tem que regressar aos judeus, porque o evangelho começou a ser pregado entre os judeus e a igreja nasceu com judeus no dia de Pentecoste, que eram seguidores de Cristo. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo voltará ao princípio. Não vamos explicar muito, mas depois da sétima etapa da igreja, que se cumpriu na América do Norte, representada na igreja de Laodiceia, do capítulo 3 do Apocalipse, depois dessa etapa, onde seu mensageiro foi o reverendo William Branham, assim como o mensageiro de cada etapa da igreja, das suas 7 etapas, foi colocado no território onde se realizaria essa etapa e daí se estenderia a outras nações. São Paulo foi o primeiro dos mensageiros das 7 eras da igreja e esteve seu território na Ásia Menor. Depois, houve 5 mensageiros para as 5 etapas seguintes da igreja que se cumpriram na Europa. E depois, para a 7ª etapa da igreja entre os gentios, que seria na América do Norte, houve um mensageiro também, o reverendo William Branham, do qual a Bíblia dá testemunho, a igreja do Senhor Jesus Cristo dá testemunho, eu dou testemunho também de que ele foi o Elias que tinha que vir para precursar a segunda vinda de Cristo, conforme a Malaquias capítulo 4, versículos 4 ao 6. Mas Elias regressará novamente, ou seja, o ministério de Elias, em outro homem. Regressará à terra para levar o evangelho aos judeus. Se o vai levar dos gentios aos judeus, vai aparecer primeiro esse ministério entre os gentios e o ministério de Moisés também, para tomar o evangelho, as boas novas de salvação, para revelá-las a todos os seres humanos, e Israel, quando vir o Senhor vindo por sua igreja, dirá: este é quem nós estamos esperando. Essa é a forma em que o evangelho regressará aos judeus. E agora vejam, ele aparecerá, o Messias, como José, tipificado em José, o qual tinha a bênção da primogenitura, a qual foi falada por Jacó quando abençoou Efraim
e Manassés, filhos de José. A bênção da primogenitura corresponde a José. A bênção da primogenitura e, consequentemente, corresponde à Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é nosso José. E a Igreja está representada também em Efraim. A bênção que vinha para os judeus, ao rejeitá-la, passou dos judeus à Igreja do Senhor Jesus Cristo aos gentios. E, consequentemente, a Igreja é a que tem a bênção da primogenitura e, consequentemente, as bênçãos do céu e da terra. A bênção da primogenitura tem dupla bênção. E a bênção da primogenitura naquele tempo estava na tribo, as tribos do norte. Por isso, é necessário que as tribos do norte, as 10 tribos perdidas de Israel, apareçam e se unam às 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, para o estabelecimento do reino do Messias na terra, para o qual, com grande trombeta, conforme Isaías capítulo 27, versículo 13, Deus as chamará. Essa trombeta a tocarão, a soarão as 2 oliveiras, Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no último dia. Estarão chamando e juntando os escolhidos de Deus do povo hebreu, que são 144 mil, hebreus 12 mil, de cada tribo. E assim é como se cumprirá Apocalipse capítulo 7, onde o anjo que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo, chamará e juntará 144 mil, hebreus 12 mil, de cada tribo. Também vão aparecer as virgens insensatas, que terão que passar pela grande tribulação. Esse mensageiro, que chama e junta os escolhidos do povo hebreu, também tem a ver com as virgens insensatas que terão que passar pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 14 nos mostra sobre o monte de Sião há 144 mil já selados com o selo do Deus vivo e com o nome do Pai Celestial em suas testas e o nome do Cordeiro. E em Apocalipse capítulo 15 aparecem também com o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Ou seja, que algo grande está para acontecer neste tempo final com o povo hebreu e com o cristianismo também. Bênçãos para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, bênçãos do céu e da terra, e bênçãos também para o povo hebreu. Para o último dia é que Cristo ressuscitará os mortos crentes nele, conforme as palavras do próprio Cristo em São João, capítulo 6, versículos 39 ao 40, onde nos diz Cristo: estamos esperando a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, porque é uma promessa de Deus e que Cristo confirmou e os apóstolos também.
E, consequentemente, o Espírito Santo confirmou porque o Espírito Santo foi enviado para recordar todas as coisas que Cristo disse e para nos revelar as coisas que hão de vir. Vem dando testemunho de Cristo, vem dando testemunho da verdade. Ele vos ensinará todas as coisas que hão de acontecer. E agora, no capítulo 6, versículos 39 em diante de São João diz: e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. São palavras de Cristo, palavras que nos sobe a fé ao nível mais alto e a esperança. No capítulo 11 de São João também diz: quando Jesus está falando com Marta, a irmã de Lázaro, que tinha morrido e já levava 4 dias de estar sepultado, de ter morrido, diz, capítulo 11, versículo 23 de São João, versículo 23 em diante diz: disse Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Ela sabia que a ressurreição é para o último dia, e o último dia, diante de Deus para os seres humanos, são 1000 anos. O 7º milênio de Adão para cá. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E nós cremos também. Essa esperança da ressurreição em corpos eternos e glorificados, para que os que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo, é para os crentes em Cristo. Pois eles são os que creem em Cristo como seu Salvador, como Filho de Deus, e creem em sua primeira vinda e, consequentemente, seu sacrifício na cruz do Calvário, creem também em sua ressurreição e creem em sua segunda vinda com os mortos crentes nele para ressuscitá-los e para transformar os que estiverem vivos. É para essas pessoas crentes em Cristo, nascidas de novo, que essa promessa será cumprida. Por isso, eu estou esperando a segunda vinda de Cristo com seus santos que partiram, que serão ressuscitados em corpos eternos para vê-los e ver Jesus e sermos transformados conforme a como Ele prometeu. E então ter o corpo eterno, jovem e imortal como o que ele tem e que está tão jovem como quando subiu ao céu. Isso será a redenção do corpo, a adoção dos filhos e filhas de Deus com vida eterna. Os santos julgarão o mundo, diz São Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 ao 3. Porque os santos são os crentes em Cristo e, consequentemente, são juízes do poder judicial do reino de Cristo. São sacerdotes do poder religioso, do poder espiritual do reino de Cristo, e são reis do reino celestial que será estabelecido na terra.
e, consequentemente, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho regressará aos judeus. Voltarão a ter uma etapa judaica do cristianismo, como tiveram nos dias dos apóstolos. Isso corresponde à etapa de era de pedra angular, do último dia, de onde regressará o Evangelho aos judeus. No corpo místico de Cristo, no último dia, na era de pedra angular, haverá muitos descendentes hebreus que nem sequer sabem, nem saberão que tem sangue hebraico ou judeu. Mas o mais importante é ser crente em Cristo, nosso Salvador. Isso é o que nos dá vida eterna. Há muitos descendentes hebreus no mundo inteiro, mas que não são crentes em Cristo e, consequentemente, não têm vida eterna. Portanto, o mais importante para entrar no reino de Cristo, no reino dos céus ou reino de Deus, é o que disse Cristo a Nicodemos. Em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender. Nicodemos pensou em termos literais ou físicos e diz: como pode se fazer isso? Pode o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Cristo diz: em verdade te digo que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa é a forma de entrar no reino de Deus. E também, isso foi São João capítulo 3, versículos 1 ao 6. E em São João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não há outra forma em que você possa chegar a Deus. Não há outra forma em que vossas orações possam chegar a Deus, a não ser que seja através de Cristo. Por isso, São Paulo dizia, e Cristo dizia, tudo que peçais ao Pai, em meu nome eu farei. E também, São Paulo dizia, tudo o que façais, seja de palavras ou de atos, fazei-o tudo no nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o único nome no qual Cristo disse que peçamos e Ele nos dará. Também diz a Escritura, pedem e não recebem porque pedis mal, ou pedem mal. É preciso pedir bem. E, consequentemente, uma das coisas que tem que estar bem é em que nome Cristo ensinou que peçamos. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Essa é a promessa de Cristo. Portanto, quem pede no nome do Senhor Jesus Cristo está pedindo conforme a como Cristo nos ensinou. E isso não falhará. Minhas palavras são Espírito e são vida, diz Cristo. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e jamais perecerá. E também nos diz: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Ou seja, se cumprirão. A salvação é o maior que uma pessoa pode receber. E somente a pode receber através de Cristo, porque Ele é nosso Salvador. Ele é o único que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Ele é o único que levou nossos pecados, pelo qual se tornou mortal e pagou pelos nossos pecados o que você e eu tínhamos que sofrer
o sofreu Cristo na cruz do Calvário. Naqueles dias, a humanidade tinha que morrer por seus pecados. Era um ciclo divino parecido ao tempo de Noé, em que Deus decretou a morte dos seres viventes, mas Noé achou graça diante de Deus e Deus lhe mostrou a via de escape, construir uma arca para escapar. É que Noé oferecia a Deus o sacrifício pelo pecado. Nos dias de Ló, que são os mesmos dias de Abraão, chegou o tempo também para a destruição de Sodoma e Gomorra e cidades próximas por seus pecados. Mas Abraão orou por Ló e sua família para que Deus tivesse misericórdia de Ló e sua família. E Deus enviou a Sodoma 2 anjos, Gabriel e Miguel, para que tirassem Ló e sua família de Sodoma e destruíssem Sodoma e Gomorra e cidades próximas. E depois, Deus também desceu lá. E agora estamos em um tempo similar, paralelo ao tempo de Noé e ao tempo de Ló. O próprio Cristo disse que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, que comiam e bebiam e plantavam, e se casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os destruiu a todos, e não conheceram, até que veio o dilúvio e os destruiu a todos. São Mateus capítulo 24, versículos 34 ao 39. E em São Lucas também nos diz como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Ló. São Lucas capítulo 17. Assim será a vinda do Filho do Homem. E também diz que será como o relâmpago que sai do Oriente Médio, a terra de Israel, e se revela onde? No Ocidente. O Ocidente é o continente americano. Portanto, haverá uma manifestação grande do Filho do Homem. Já vimos uma manifestação grande no Reverendo William Branham, onde o Filho do Homem se manifestou e diz: o que vocês viram em parte será visto em toda a sua plenitude, ou seja, que anuncia uma manifestação grande do Filho do Homem para o último dia, porque ele é o precursor da segunda vinda de Cristo e está anunciando uma manifestação plena do Filho do Homem e está anunciando uma manifestação plena da vinda do Senhor. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.